Tem casa que tem tudo funcionando, mas não tem paz. Tem comida na mesa, tem roupa lavada, tem tarefa feita, tem banho tomado, tem rotina andando, mas a atmosfera pesa. A criança está mais irritada, o adolescente está mais fechado, os pais estão mais impacientes, a casa está mais barulhenta, mas menos conectada. Todo mundo mora junto, mas parece que ninguém está realmente presente. E às vezes, o problema não é falta de amor, é falta de discernimento sobre o que entrou, ficou e começou a governar a casa. Respira, eu sou a Nath e hoje nós chegamos ao 3º dia do nosso propósito pelos filhos. No primeiro dia, Deus tocou a nossa história como filhos. No segundo dia, Deus nos fez olhar para a mente das nossas crianças, para as palavras e para aquilo que estamos escrevendo dentro delas. Mas hoje, Deus nos conduz para olhar para a casa, para o ambiente, para a atmosfera, para aquilo que entra, para aquilo que permanece, para aquilo que pesa, para aquilo que precisa voltar para debaixo do governo de Deus. O tema de hoje é fechando brechas e consagrando o lar. E antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com muito equilíbrio. Hoje não é um dia para você ficar com medo da sua casa. Não é um dia para você olhar para tudo com paranoia. Não é um dia para você achar que todo o comportamento do seu filho é espiritual. Não. Esse é um dia para discernimento. Porque nem tudo é apenas espiritual, nem tudo é apenas emocional, nem tudo é apenas comportamental. Pais maduros não vivem apavorados. Pais maduros discernem com oração, responsabilidade e humildade. Então, eu quero te levar ao seguinte entendimento. A fé madura, ela ora, mas ela também cuida. Nós precisamos entender que existe uma dimensão espiritual dentro da casa. Existe ambiente que pesa, existe palavra que contamina, existe hábito que enfraquece, existe conteúdo que entra pelos olhos e vai formando imaginação, medo, ansiedade, confusão e desejo. Existe coisa que a gente chama de normal, mas o Espírito Santo chama de alerta. Nem tudo que entretém edifica. Nem tudo que distrai descansa. Nem tudo que entra pela tela sai quando você desliga. Nem toda palavra dita no meio da raiva fica só naquele momento. Às vezes, o que parece pequeno vai formando uma atmosfera. Um desenho, uma música, uma conversa, uma briga repetida, uma tela sem limite, uma palavra pesada, um ambiente onde Deus quase nunca é convidado. E de repente, sem perceber, a casa vai ficando cheia de tudo e vazia de presença. A rotina ocupa, o celular ocupa, a televisão ocupa, a irritação ocupa, as preocupações ocupam, as mágoas ocupam. E Deus, que deveria ser o centro, vai sendo colocado na margem. Não porque alguém rejeitou Deus, mas porque outras coisas foram tomando espaço. E hoje o Senhor não está vindo para te acusar. Ele está batendo na porta da sua casa de novo. Ele está dizendo: eu quero voltar a governar este ambiente. Eu quero trazer luz onde a rotina criou sombra. Eu quero revelar o que está roubando a paz. Eu quero te devolver autoridade sem te fazer viver com medo. A palavra diz em Lucas capítulo 10, versículo 19,
Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus não disse isso para gerar pânico. Ele disse isso para posicionar os discípulos. Ele estava dizendo: vocês não estão indefesos. Ei, a autoridade espiritual não é gritaria, não é escândalo, não é medo, não é sair vendo trevas em tudo. A autoridade espiritual é uma vida posicionada debaixo do governo de Cristo. É uma mãe que ora, mas também vigia. É um pai que declara, mas também discerne. É uma família que entende que a casa não é apenas um endereço. A casa é um território. E aquilo que governa a casa forma os filhos. Jesus fala de serpentes e escorpiões, porque há coisas que não chegam fazendo barulho. Algumas influências entram pequenas, entram silenciosas, entram disfarçadas de brincadeira, distração, costume, entretenimento, desabafo ou não tem nada demais. Mas com o tempo começam a roubar a paz. Roubam pureza, roubam descanso, roubam sensibilidade espiritual, roubam a leveza da casa, roubam o sono dos filhos, roubam a comunhão da família. Por isso a pergunta de hoje não é apenas: tem algo estranho acontecendo? A pergunta é mais profunda. Quem tem governado a atmosfera da minha casa? É a presença de Deus ou é a pressa? É a palavra ou é a tela? É a paz ou é a gritaria? É a oração ou é a exaustão sem direção? É a escuta ou é o silêncio pesado? Porque se a casa é o primeiro altar dos filhos, os pais precisam parar de tratar o ambiente como se fosse neutro. Ambiente ensina, ambiente discipula, ambiente forma, ambiente adoece ou fortalece, ambiente acalma ou agita, ambiente aproxima de Deus ou acostuma o coração com a ausência dele. E é aqui que entra a história de Acã. Acã viveu no tempo de Josué. O povo de Israel estava caminhando debaixo de promessa, direção e conquista. Eles tinham visto o agir de Deus, tinham visto muralhas caírem, tinham visto livramento, tinham visto vitória. Mas em determinado momento, Acã pegou aquilo que Deus havia proibido e escondeu debaixo da sua tenda. Por fora, parecia tudo normal. A tenda continuava montada, a rotina continuava acontecendo, a família talvez continuasse vivendo como se nada tivesse mudado, mas algo estava escondido. E aquilo que estava escondido começou a afetar o ambiente. Essa história é forte porque nos ensina uma verdade. Nem tudo que pesa na casa está visível na sala. Às vezes está escondido debaixo da tenda, debaixo da rotina, debaixo do não tem nada demais, debaixo do todo mundo assiste, debaixo do é só uma música, debaixo do eu falei na raiva mas passou, debaixo do criança nem entende, debaixo do é só brincadeira, mas o céu vê o que a rotina esconde. E hoje não é sobre sair procurando culpa em tudo. É sobre pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostra o que eu parei de perceber. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de quando a sua casa era mais leve, de quando seu filho ria mais, de quando havia mais conversa, de quando a oração era mais natural, de quando vocês sentavam sem tanta pressa, de quando a casa parecia mais viva por dentro. E talvez, sem perceber, a tela foi entrando, a irritação foi entrando, a frieza foi entrando, a correria foi entrando, a comparação foi entrando, o cansaço foi entrando, o silêncio foi entrando e Deus foi ficando sem espaço. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu não vim para destruir sua casa, eu vim para reacender a luz. Deus não revela para humilhar, Deus revela para curar. Deus não mostra brechas para envergonhar,
Ele mostra para você fechar. Porque aquilo que você não discerne, você mantém. Mas aquilo que o Espírito Santo revela, você pode entregar. Guarde essa frase. Uma casa consagrada não é uma casa perfeita. É uma casa onde Deus tem permissão para revelar, limpar, curar e governar. Consagrar a casa não significa que nunca haverá conflito. Significa que o conflito não terá a palavra final. Consagrar a casa não significa que ninguém vai errar. Significa que o erro não será escondido como se não importasse. Consagrar a casa não significa que seus filhos nunca terão medo. Significa que o medo será confrontado com presença, cuidado e oração. A casa consagrada não é uma casa sem problemas. É uma casa onde Jesus tem autoridade para entrar em todos os cômodos. Inclusive nos cômodos que a gente tenta esconder. O cômodo da raiva, o cômodo da mágoa, o cômodo da omissão, o cômodo dos conteúdos que ninguém revisa, o cômodo das palavras que ferem, o cômodo da falta de perdão, o cômodo da ausência espiritual. Hoje Deus está chamando pais e mães para olhar para a tenda com maturidade, não com medo, com discernimento, não com culpa, com responsabilidade, não com desespero, com autoridade. Talvez hoje você precise rever o que seus filhos assistem. Talvez você precise rever o que entra pelos fones de ouvido. Talvez você precise rever o clima das conversas dentro da casa. Talvez você precise pedir perdão por palavras que ficaram no ambiente. Talvez você precise tirar da rotina aquilo que tem roubado a paz. Talvez você precise voltar a orar no quarto dos filhos. Talvez precise dizer: Senhor, essa casa é tua. Mostra o que entristece o teu espírito. Mostra o que precisa mudar. Mostra o que eu entrar sem discernir. E agora, para os filhos. Criança sente ambiente. Às vezes ela não sabe explicar, mas ela sente. Ela sente quando a casa está pesada. Ela sente quando os pais estão distantes. Ela sente quando há tensão, ela sente quando há medo. Ela sente quando todo mundo está no mesmo lugar, mas ninguém está realmente junto. Por isso, proteger filhos não é só colocar comida na mesa. É também cuidar da atmosfera onde eles crescem. É cuidar do que eles veem, do que eles escutam, do que repetem, do que normalizam, do que aprendem sobre Deus, do que aprendem sobre amor, do que aprendem sobre paz. Então hoje nós vamos fazer um ato simples, mas muito significativo. O nome é Purificação Espiritual da Tenda. Não é ritual de medo, não é superstição, não é para assustar as crianças. É um momento de oração, revisão, discernimento e consagração. Você vai separar um momento calmo. Se seus filhos forem pequenos, faça de forma leve. Se forem maiores, explique com simplicidade. Hoje, nós vamos orar pela nossa casa e pedir para Deus nos mostrar se existe algo na nossa rotina, nos nossos hábitos, nas nossas palavras ou no nosso ambiente que precisa mudar. Não coloque medo, coloque paz. Não diga, tem coisa ruim aqui. Diga, nós queremos que nossa casa seja cheia da presença de Deus. Comece com uma oração simples. Senhor, se existe algo nessa casa que entristece o teu espírito, nos mostra com amor, clareza e paz. Depois caminhe pela casa, com doçura, com discernimento, sem pressa. Passe pelos quartos, pela sala, pela cozinha, pelos lugares onde a família mais convive. Ore, observe. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, o que precisa ser ajustado aqui? Talvez ele te lembre de um conteúdo, talvez ele te lembre de uma palavra, talvez de uma conversa pendente, talvez de um hábito, talvez de uma tela sem limite, talvez de algum objeto ou algo que precisa ser removido, talvez de algo que precisa ser restaurado. E se houver objetos, conteúdos, músicas,
ou hábitos que você entende que não combinam com a presença de Deus na sua casa, separe com maturidade. Não faça escândalo, não exponha seus filhos, não humilhe ninguém. Apenas diga, como família, nós estamos aprendendo a escolher aquilo que traz vida. Depois, se for possível, leve sua família para o centro da casa. Dê as mãos e declare: aqui é lugar de paz, aqui é lugar de amor, aqui é lugar da presença de Deus. Nossa casa pertence ao Senhor. Nenhuma influência que rouba a paz terá governo aqui. Jesus é o centro dessa casa. E abrace seus filhos e diga: filho, filha, você está protegido. Essa casa é lugar de cuidado. Onde Jesus governa, o medo não manda. Onde Jesus habita, a luz revela, cura e guarda. Depois fiquem alguns segundos em silêncio. Não precisa preencher tudo com palavras. Às vezes, a presença de Deus trabalha no silêncio. Hoje, a sua tarefa é essa: separar um momento calmo, orar pela casa, caminhar pelos ambientes com discernimento, rever o que entra pelas telas, pelas palavras, pelos hábitos e pela rotina. Separar aquilo que não edifica e consagrar novamente a sua casa ao Senhor. Não faça para cumprir. Faça como quem está dizendo: Senhor, essa casa não será governada pelo medo, pela confusão, pela pressa, pela gritaria ou pela ausência. Essa casa pertence a Ti. Agora coloque a mão no seu coração. Respira e diga baixinho: Senhor, acende a luz dentro da minha casa. Talvez hoje você tenha percebido que a sua casa não precisa apenas de organização. Precisa de consagração. Não precisa apenas de limpeza por fora, precisa de luz por dentro. Não precisa apenas de silêncio, precisa de paz. Não precisa apenas de rotina, precisa de presença. Então vamos orar? Senhor Jesus, hoje nós colocamos nossa casa diante de Ti. Cada cômodo, cada ambiente, cada conversa, cada tela, cada palavra, cada hábito, cada rotina, cada canto da nossa casa. Nós reconhecemos que muitas vezes deixamos entrar coisas sem discernir. Deixamos entrar palavras duras. Deixamos entrar conteúdos que não edificam. Deixamos entrar pressa, gritaria, medo, comparação, irritação e distanciamento. Às vezes a nossa casa tinha tudo funcionando por fora, mas por dentro a atmosfera estava pesada. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos pela negligência. Perdoa-nos por não vigiar. Perdoa-nos por tratar como normal aquilo que estava roubando a paz. Perdoa-nos pelas palavras que lançamos no ambiente. Perdoa-nos pelas vezes em que deixamos a rotina ocupar o lugar da Tua presença. Mas hoje nós Te pedimos: acende a luz. Mostra o que precisa ser ajustado. Mostra o que precisa ser retirado. Mostra o que precisa ser curado. Mostra o que precisa ser conversado. Mostra o que precisa ser entregue. Mostra o que precisa ser consagrado novamente. Nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor. Jesus governa este lar, governa os quartos, governa a sala, governa a mesa, governa as palavras, governa as conversas, governa as escolhas, governa os conteúdos, governa os pensamentos, governa a rotina, governa a forma como falamos, governa a forma como cuidamos dos nossos filhos. Que nenhuma influência contrária à Tua paz tenha governo nessa casa. Que nenhum medo encontre morada. Que nenhuma confusão tenha autoridade. Que nenhuma palavra de morte permaneça ecoando. Que nenhuma prática que entristece o Teu Espírito seja normalizada. Senhor, nos dá discernimento, mas também nos dá doçura. Nos dá autoridade, mas também nos dê sabedoria. Nos dá firmeza, mas também nos dá amor. Nós não queremos conduzir nossa família pelo medo. Queremos conduzir pela Tua presença. Hoje nós declaramos sobre os nossos filhos que eles são guardados pelo Senhor. Eles não pertencem ao medo. Eles não pertencem à confusão. Eles não pertencem às influências que tentam roubar sua paz. Eles são herança do Senhor.
Guarda seus olhos, guarda seus ouvidos, guarda sua mente, guarde seu coração, guarde suas emoções, guarde sua infância, firma sua identidade em ti. Senhor, transforma a nossa casa em um lugar de paz, que aqui haja oração, que aqui haja palavra, que aqui haja escuta, que aqui haja perdão, que aqui haja presença, que aqui haja descanso, que aqui haja amor, que aqui haja luz. E se houver algo escondido debaixo da nossa tenda, revela com misericórdia, não para nos envergonhar, mas para nos libertar, não para nos acusar, mas para nos ensinar a viver debaixo do teu governo. Nós consagramos a nossa casa ao Senhor, consagramos nossos filhos, consagramos nossa rotina, consagramos nossos ouvidos, nossas palavras, nossas escolhas e declaramos que essa casa pertence a Jesus. Aqui é lugar de paz, aqui é lugar de amor, aqui é lugar da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, depois desse áudio, não siga correndo. Olhe para sua casa com carinho e discernimento. Não procure medo, procure direção. Não procure culpa, procure luz. Ore pelos cômodos, revise os ambientes, converse com seus filhos com amor e pergunte ao Senhor: existe algo aqui que precisa mudar? Existe algo que entrou na nossa rotina e está roubando a nossa paz? Existe alguma palavra que eu preciso quebrar com pedido de perdão? Existe algum hábito que precisa ser entregue? Não transforme esse dia em medo. Transforme em consagração. Porque uma casa consagrada não é uma casa perfeita. É uma casa onde Deus tem permissão para revelar, limpar, curar e governar. Amanhã, no quarto dia, nós vamos falar sobre cura emocional profunda. Porque depois de consagrar a casa, Deus também quer tocar nas feridas que ficaram escondidas dentro do coração. Que Deus visite a sua casa hoje. Que a luz dele entre em cada ambiente. E que a sua família experimente paz, discernimento e cobertura espiritual. E até amanhã.